Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero Eu quero testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores, como vocês estão? Espero que bem. Então, gente, hoje a gente está num clima de romance, de amor, de clima de dos namorados. É dia dos namorados. Feliz dia dos namorados para vocês. Feliz dia de namorado, pessoal. Feliz dia dos namorados, meu amor. Feliz dia de namorado, minha linda. Então, gente, assim, a gente trouxe esse momento especial, nesse episódio especial, porque assim, no namoro Deus também é glorificado, né? Então, não é só, sabe, em outros momentos, né? Quando há uma cura, quando há libertação, mas a nossa vida, né, tem que ser algo que glorifique a Deus, né? Então, não tem como deixar de fora esse momento também, né? Esse momento tão lindo, né, assim, né? Para muitos, né, que têm desfrutado daquilo que é especial, daquilo que foi feito por Deus, desde o início de tudo, né, assim. Então você vê que a primeira instituição que Deus forjou, né, que é essa família, né? Então a gente vem aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Contar um pouco da nossa história também para vocês. Espero que vocês possam seguir, né, e ouvir, né, com a atenção que a gente tem para falar. É verdade. Que vocês sejam edificados e que a nossa história possa abençoar vidas. Com certeza, esse é o propósito de Deus para todas as coisas que Ele faz. Então, meu amor, por onde a gente começa, né? Porque é tanta história, né? Tanta coisa para a gente contar, mas a gente vai tentar enxugar aqui para poder trazer, né, uns pontos que eu acho que é bem importante assim, né? Porque quando a gente se fala de reino de Deus, quando a gente fala de relacionamento com Deus e relacionamento com o cônjuge, não tem como a gente deixar de fora a nossa vivência e aquilo que Deus fez na nossa vida nessa área, né? Então, por quê? Porque a gente vê, né, o mundo, o contexto, né, geral, né? As pessoas vivem muito ansiosas, né, assim, para poder almejar, né, o matrimônio, né, almejar um casamento. Quem não quer um casamento que seja bênção, né? Um marido que seja bênção, uma esposa que seja bênção. Ou vamos deixar, vamos botar mais na parte do namoro. Quem não quer, né? Qual é a jovem, o jovem, qual é o irmão, a irmã, que não quer um irmão que seja um varão, né? Uma varoa, né? Que seja uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa com princípios, uma pessoa que tem um objetivo. Eu estou dizendo isso, gente, porque, por exemplo, eu já conheci uma pessoa, né, uma amiga minha, que ela queria casar, mas o namorado dela não, sabe, sempre estava pensando assim, que não era o momento ainda, tinha que se levar mais um pouco. E aí a pergunta fica, quando é o momento, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no geral aqui, né? É verdade. A gente não pode esquecer do que a Bíblia fala, né? Quando Deus criou o homem, teve um momento que ele olhou e disse: pô, não é bom que o homem esteja só, né? Eu vou criar para ele uma adjuntora, alguém para estar ao lado, né? Para dividir a vida com ele, para contribuir, para somar, para, sabe? Então, esse momento que a gente se vê sozinho e a gente pensa como seria legal ter alguém é extremamente normal, natural, saudável, né? A gente desejar isso. A única coisa que a gente precisa fazer é buscar isso em Deus,
porque se ele lá no início resolveu criar uma disjuntora, uma mulher para estar ao lado desse homem, né? E eles caminharem juntos, então é importante a gente buscar em Deus alguém para estar ao nosso lado, alguém para caminhar junto com a gente. E Deus é extremamente. Ele se importa muito com a nossa vida. Ele se importa com os detalhes da nossa vida, ele se importa com todas as áreas da nossa vida. E essa área não passa despercebido para ele. Então, é muito importante que a gente traga isso para o Senhor e busque em Deus a pessoa certa. Porque quando a gente pensa em se relacionar com outra pessoa, não é só para ter alguém do lado, para suprir uma carência, para comemorar o Dia dos Namorados, para, sabe? Não. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então existe um propósito, sabe? Existe um propósito para ter alguém do teu lado. Existe algo maior do que só você dividir um romance ali. A tua vida tem um propósito. A vida da outra pessoa tem um propósito. O relacionamento de vocês precisa ter em Deus um propósito, né? E é o Senhor que conhece a gente, o outro, o futuro, né, de ambos. E ele vai poder direcionar como ninguém alguém para estar ao nosso lado, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. É interessante você falar isso porque eu sempre pensei assim, né? Tipo, em relação a casamento, em relação a cônjuge, né? É sempre ter alguém que viesse, que tivesse o pensamento no reino, né? Por quê? Porque eu nunca pensei em casar para viver de casinha, né? Eu estou dizendo nesse termo assim, mas, por exemplo, casar para poder só constituir família, sabe? Eu sempre pensei em algo que pudesse agregar em relação ao reino, né? Por quê? Porque, assim, a nossa energia, a nossa centelha, ela vem de Deus, né? Então, tipo, a gente precisa estar sendo alimentado por essa centelha, né? Então, quando a Bíblia fala de jogo desigual, quando a Bíblia fala, né, de você, enfim, de toda essa visão, né, de você se envolver com alguém que tem princípios diferentes, que tem formas diferentes de pensar, né, tem posicionamentos diferentes, né? Então isso acaba atrapalhando, né, até mesmo o seu processo. Eu posso até fazer uma pergunta para vocês, testemunhadores. Quem de vocês já não viu um irmão que se envolveu em um relacionamento de julgo desigual e se afastou dos caminhos do Senhor? Então, tipo assim, isso é muito comum de acontecer, né? Então, assim, as pessoas acham que, tipo assim, ah, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou me relacionar com essa pessoa e vai ficar tudo bem e eu vou trazer ela para a igreja. É mais fácil ele levar você ou ela levar você para o mundo do que o contrário, entende? Porque a não ser que tenha um direcionamento de Deus, enfim. Mas, tipo, a Bíblia não aconselha isso, sabe? A Bíblia não aconselha a gente se envolver. Vou dar um exemplo. Quem lembra da história do homem mais forte do mundo, né? Da história, o homem mais forte do mundo físico, né? Sansão, né? Então, o que é qual era o contexto da vida dele, né? Tipo assim, Deus ele poderia ter se envolvido, né, com alguém da própria do próprio do próprio reino, né? Mas não, ele foi procurar fora. E veja toda a destruição que foi devido à sua desobediência, entende?
Então, tipo assim, é uma coisa que a gente acaba precisando refletir, sabe? Porque como Veluska tinha mencionado, né, a ansiedade, às vezes a fase também, né? Às vezes tem jovem que estão ali, né, faz um tempão, tá orando, pedindo a Deus uma pessoa, tudinho, né, um direcionamento ao Senhor, mas assim simplesmente tá, como é que se diz, buscando, tá ansioso, sabe, tá almejando, né, aquilo. E às vezes a gente não tá preparado para um relacionamento. Eu digo isso por mim, sabe, assim, por muita coisa que eu já passei na vida, né? E aí e essas dificuldades, essas coisas vai amadurecendo você, vai forjando seu caráter, vai forjando sua maturidade, para que você possa entrar num relacionamento, né, com a cabeça madura, entende? Por quê? Porque dentro de um relacionamento a gente encontra ciúme, a gente encontra conflitos, então, tipo, se for uma pessoa que não tem uma maturidade para lidar com essas circunstâncias, né? Então, tipo assim, eu já presenciei casamentos que acabaram por conta de ciúmes possessivos, né? E eram cristãos, e eram pessoas que estavam na igreja, que estavam trabalhando, entende? Então, amados, precisa ter esse se policiar, precisa confiar em Deus, é toda uma estrutura que tem em cima. É importante a gente pensar que, e a gente sabe que às vezes vira até um clichê, né? Ah, você tem que aproveitar o tempo da espera. Mas de fato isso é importante porque a tua vida tá rolando enquanto você tá sem ninguém do seu lado, sabe? E Deus está em processo com a gente o tempo todo, sabe? E a vida de solteiro, ela é muito importante, uma etapa super importante da vida. Primeiro que a gente tem que pensar que Deus está trabalhando na nossa vida, Ele está nos amadurecendo. Muitas vezes a gente tem uma família onde o casamento dos nossos pais não é bem estruturado, tem problemas, e não se enganem, de tanto a gente vê, a gente replica, tá? Então, se você não for bem tratado por Deus em muitas coisas antes de casar, e aí eu recomendo também terapia, é muito importante. Você acaba replicando problemas que você vê em casa, na sua casa, no seu relacionamento no futuro. Então, Deus precisa desconstruir coisas na gente e ao mesmo tempo ele também precisa construir coisas na gente. E esse momento de solteiro, ele vai estar fazendo isso. E ele vai estar fazendo em diversas áreas. Ademais, a gente pode pensar também que é um momento de a gente se estruturar na vida também, sabe? Estudar, procurar um emprego e estruturar a nossa vida financeira, em tudo que a gente puder. Eu estava vendo uma reflexão bem interessante hoje no Instagram e falava sobre Ruth e Boaz. E que quando eles se encontraram, Ruth não estava de pernas pro ar, sabe? Ruth estava no campo e ela estava no campo trabalhando, sabe? Ela não estava confortável, ela estava exercendo um momento de responsabilidade ali. Ela tinha uma pessoa idosa em casa que, assim, em tese, ela poderia até ter se livrado dessa responsabilidade e voltado para a casa dos pais dela, né? Mas não, ela assumiu aquela responsabilidade. Ela era uma mulher responsável, uma mulher de princípios, uma mulher de valores. E ela foi trabalhar, botou a mão na massa, estava ali se esforçando todo dia, sol a sol. E Boaz, ao mesmo tempo, também, né? Estava ali, acompanhando o trabalho no campo, cuidando do que era dele, do que Deus colocou nas suas mãos. Então, cada um estava
cuidando daquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E os dois estavam sozinhos, sabe? Ruth viúva, Boaz solteiro, mas nenhum dos dois estava assim parado, sabe? Só esperando, só pensando em casamento. Não, você não vê muito essa conversa, né? Você vê realmente eles cuidando da própria vida. Então, a Bíblia traz exemplos para a gente de que a gente precisa viver, né? E é uma coisa bem interessante que eu sempre me lembro é que quando eu conheci o meu esposo, eu estava num momento da vida em que, e eu sempre tive muita dificuldade com ansiedade, mas eu estava num momento da vida que eu disse assim, poxa, eu quero viver, sabe? Que bom, sabe? Pela primeira vez na vida, eu tirei um pouco os olhos dessa busca, né? Eu parei e disse, cara, que bom a vida, sabe? Tenho os meus pais, eu tenho a minha família, eu estou na faculdade, tenho os trabalhos da igreja, e eu comecei a me dedicar às coisas, sabe? E a fazer com esmero aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos. E eu me vi satisfeita com a vida, satisfeita em Deus, grata a Deus por tudo. E foi exatamente nesse momento que eu me vi dessa maneira, em que essa chave virou para mim, que Samuel apareceu na minha vida. Então, é importante a gente ter essa visão para a vida, sabe? Ser solteiro não é um problema, sabe? A gente sente falta? Sente. E é natural, como eu falei já, né, aqui. Mas é muito importante a gente ter esse olhar de gratidão e de esmero para a vida, sabe? De dedicação, de oferecer o melhor para Deus naquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente trazer também nesse contexto. Amém. E assim, né, gente, é muito importante aproveitar as fases, né, que a gente tem. Por exemplo, ela mencionou aqui em relação à questão dessa fase, né, de você ser solteiro, enfatizando que ser solteiro não é um problema, não tem nada de mais em relação a isso, né? Então, assim, são fases que a gente vai, né? Então, aproveita esse tempo que você está como solteiro, né? Se dedique ao trabalho, se dedique, como ela mencionou, aos estudos, né? Quando namorar, aproveite o tempo de namoro também, entendeu? Não fique, tipo assim, namorando já pensando no casamento, entende? Então, assim, eu sei que tem a questão dos hormônios, eu sei que tem uma série de coisas em volta, mas, tipo, quando chegar o momento de namorar, sabe? Vive esse momento, entende? Porque as coisas passam muito rápido, né? Então, tipo, o noivado, entende? Vive esse momento, né? Então, já dizia, né, os antigos, né, que o namoro, né, ele se prepara para o noivado. O noivado se prepara, né, para o casamento, né? Então, no namoro você vai analisar, vai perceber, né, comportamentos, vai perceber coisas que chateiam a outra pessoa, entende? E é muito importante a gente entender como o outro funciona, entende? Por quê? Porque a palavra de Deus, né, para nós homens, né, Jesus disse, né, que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, né, a palavra de Deus fala. E, tipo assim, se for possível, dê a sua vida por ela. Então, alguém que ama, ele vai querer cuidar, ele vai honrar, né? O dar a vida é o último estádio, o estágio de, sabe, de se sacrificar pela vida da sua esposa, né? Então, no namoro, comece a observar,
Começa a observar o jeito da pessoa, começa a observar o ambiente familiar, entende? Porque como é que essa pessoa se comporta, né, com a família, né? Como é que essa pessoa se comporta com os amigos, né? Essa pessoa, ela faz questão por você, entendeu? Entendeu? Então, assim, a forma que lhe trata, seja homem ou seja mulher, mas tipo, a forma que lhe trata, existe carinho, existe afeto, existe respeito, entende? Então, amados e amadas, assim, tomem cuidado, entendeu? Assim, porque às vezes a gente sabe que existem lobos que entram dentro da igreja, entende? Com pele de cordeiro, né? E faz todo lobos e lobas, né? Então ele simplesmente faz todo um perfil, né, de ser uma pessoa crente, cristão que está ali, devoto, né, buscando ao Senhor. Né? Eu digo isso porque já presenciei muito isso. Já presenciei pessoas, né, que estavam no meio da igreja, mas simplesmente só para pegar, para se aproximar das meninas, entende? Então tomem cuidado, amados, sabe? Porque nem tudo, né, é o que parece. Então, assim, apareceu alguém que se faz, ora, vai buscar o Senhor, vai falar com Deus, Senhor, meu coração está mexido por essa pessoa. Gostaria que o Senhor trouxesse, me revele quem é essa pessoa, entendeu? E Deus revela. Eu me lembro do caso da minha tia, que ela tem testemunho até aqui também, que ela falou que tinha um rapaz, né, que estava interessado nela. Ela era jovem. E ela, a primeira coisa que ela fez foi orar ao Senhor. Ela simplesmente disse, Senhor, me revela quem é esse rapaz. Me revela. E aí, um dia ela estava passando, né, assim, ela viu esse rapaz dando em cima de outra mulher na escola. E Deus revelou, então, amados, o maior interessado, primeiramente, é Deus, depois é você. Então, assim, ele vai, né, a Bíblia diz, bater na porta, ela vai se abrir, né? Quem procura, né, vai achar. Então, assim, Deus, ele tem interesse, né, em ter um relacionamento. Porque antes de ter qualquer relacionamento, precisamos ter um relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento vai nos assegurar de a gente não quebrar a cara. Porque a pior coisa é você entrar num relacionamento e quebrar a cara. Eu vi um testemunho uma vez de um irmão, que uma irmã, chegou um rapaz, né, um lobo, né, desse, em pele de cordeiro. Ele chegou na igreja, né, todo galanteador e todo mundo admirado, não sei o quê. E aí ele começou a dar em cima, né, de uma maneira educada, né, cortês, tudinho, e em cima dessa irmã. E pouco tempo a irmã já ficou apaixonada por ele, disse que ia casar, não sei o quê. Aí Deus revelou a mãe dela, que não era o dele, que não era o dela, né? E ela mesmo assim já tinha comprado, começou a comprar as coisas, e mesmo assim comprou as coisas, enfim, ela casou. Quando elas estavam indo para a lua de mel, ele no carro disse para ela assim: olhe, hoje é a última vez que você bota o pé na igreja. A partir de hoje você não vai mais para a igreja. Veja que situação. Aí o que foi que ela fez? Ela pediu para ele encostar o carro, ela ligou para o pai dele e para o pai dela e voltou para casa. Mas assim, amados, é uma situação muito complicada. Então é muito importante, sabe, vivenciar as fases, mas primeiro momento que bateu o olho, né, na irmã, no irmão ali, né, tudinho, tá tendo aquela química, tudinho, conversa, aproveita esse momento da paquera para conversar, para entender quem é a outra pessoa, sabe? Não se lança logo de vez, sabe, no relacionamento. Procura entender como é que é o temperamento, como é que é o jeito, sabe? Como é que é o que é que ele pensa, sabe, sobre vários tipos de assunto, o que é que ela pensa, entende? Como é que é, acima de qualquer coisa, o relacionamento dela e dele com Deus, né? Porque às vezes chega uma pessoa assim, novata na igreja, e a pessoa já fica pensando, eita, né? Olha, poxa, eu percebi, me chamou a atenção,
sabe? Mas você não sabe como é o passado da pessoa, no sentido assim, de onde a pessoa veio. Você não sabe quem é a pessoa, entende? Você simplesmente criou um estereótipo pelo que você vê. E nós, seres humanos, somos assim. A gente olha primeiro para depois buscar nessa questão. Então, amados, contudo, o que eu quero enfatizar, assim, que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, né, todas as nossas dores. Então, assim, o perdão de Deus é válido e a gente sabe disso. Quando eu digo olhar para o passado, é tipo assim, saber quem é aquela pessoa, para que você não entre num laço, não entre num problema, entende? E uma vez, né, no próprio relacionamento, desenvolveu, tá namorando, aproveita esse momento, sabe? Aproveita. Que isso vai trazer uma total diferença para você conhecer, desenvolver. Noivou, sabe? Então já vai trabalhando para o casamento. Que é no noivado que é como se fosse assim, ligou a chave do carro. Entendeu? Então, assim, a viagem está pronta, então vamos começar a organizar as coisas. Mas o momento do namoro é conhecer a pessoa mais, é desenvolver, é entender as limitações, o respeito um com o outro também, entendeu? O namoro, ele é uma fase muito gostosa, né? É muito leve, é, é um momento realmente de a gente curtir aquela fase, tá muito com o outro mesmo. Mas a gente não pode perder esse olhar de observação, né? É isso que Samuel está trazendo, porque em tudo a gente deve observar, a gente deve meditar, a gente deve levar para o Senhor. Antes de botar o pé no namoro, como Samuel falou, a gente precisa orar. Inclusive, com a gente foi assim. Deus já tinha dado respostas a Samuel de oração acerca de iniciar o relacionamento comigo. Mas eu já estava gostando dele, e ele já estava gostando de mim. Mas além do sentimento, eu ainda disse a ele, olha, eu preciso orar, sabe? Eu acredito na intimidade que você tem com Deus, mas eu também tenho a minha, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, isso é muito importante. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus, construa isso com o Senhor, porque isso vai para tudo na vida da gente. Então, ter um relacionamento com Deus é vital para todas as áreas da nossa vida. E um relacionamento é uma delas, porque o cristão, ele não casa pensando em separar, sabe? O cristão, ele casa pensando em viver o resto da vida com aquela pessoa. Claro que há casos que realmente não tem condições e aí, né, acontecem divórcios, mas não é este o plano, entende? Então, ore, pergunte ao Senhor, peça a Deus que te traga uma resposta. Já teve pessoas de quem eu gostei, por quem eu orei e Deus me disse não, não é ele. Então, assim, o mesmo Deus que diz não é o Deus que vai dizer sim em algum momento. Só que ele vai dizer sim para a pessoa certa. E a gente não quer estar com uma pessoa que a gente vai ter um problema lá na frente. E existem muitas histórias assim, sabe? Porque a paixão, ela, né, mobiliza você. Mas, gente, a paixão não dura para sempre. E aí você pode se meter num problemão, né, por causa dos seus sentimentos. Então, pendura esse sentimento um pouquinho e vai aos pés do Senhor com o coração aberto para ouvi-lo e obedecê-lo. E aproveita esse namoro, conhece, conversa, observa o jeito da pessoa com a família, sabe? Como é que ele lida com as situações? Essa pessoa é esforçada, ela procura trabalhar, ela estuda, ela se dedica ao que ela faz, ela trabalha na igreja, faz o quê? Como é essa pessoa, sabe? Isso tudo é importante, porque isso vão revelando valores de vida, objetivos de vida, maneiras de ela agir, porque o casamento, ele traz desafios enormes,
sabe? Existem períodos de dificuldade e a pessoa tem que ser uma pessoa disposta a construir, muitas vezes a ralar, sabe? E esse tipo de característica você tem que descobrir antes. Você sempre precisa estar no presente, mas com um discernimento do que pode acontecer no futuro, sabe? E é Deus que vai te mostrando isso. E o seu caráter é de observar mesmo, sua característica de observar. Então tenha essa característica de observação. Acho que é isso. Amados, como ela mesmo mencionou, assim, eu fui bombardeado, né, por várias e várias respostas de Deus em relação a ela. Então Deus responde, né, como ela está dizendo. É verdade. E uma outra coisa que é importante também no namoro é que é um momento de você construir a forma de tratar o outro. Eu lembro que eu e Samuel a gente falava muito sobre isso, a forma de tratar o outro. Então, quando a gente tinha um desentendimento, a gente sentava junto para conversar. E a gente sempre teve cuidado com as palavras que a gente vai usar. Não perdia o contato corporal, então conversa, mas segura na mão do outro, toca, sabe, no outro. Respeita o outro, sabe? Então a gente nunca foi de gritar um com o outro, de bater boca, nada disso. Então a gente construiu isso no nosso relacionamento desde o namoro. E isso é muito importante, porque isso vai virando um hábito, um costume, sabe? E quando você chegar lá na frente no casamento, nossa, você já construiu uma forma de lidar com o outro excelente. Gente, isso ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto isso é importante. É muito importante você ter essa forma de lidar com o outro respeitosa, carinhosa, amorosa. Tem momentos que você vai estar realmente super chateado, super irritado. Então, olha, vamos conversar em outro momento? Vamos deixar esses ânimos acalmarem um pouco, a gente conversa depois. Então, criem esse tipo de hábito, de bom hábito, sabe? Vai ser, assim, muito mais de meio caminho andado em muitas situações e vai ser muito benéfico para o casal também. Amém, glória a Deus. E assim, amados, passou o namoro, né? Decidiu noivar. Ah, eita, aí a gente já entra em uma outra área, né? Que é uma área assim que é uma área que é bênção, né? É benção, como dizia a irmãzinha. É uma área muito boa, né? Mas é uma área quando você já tem, tipo assim, uma convicção sobre aquela pessoa, né? Sobre o seu cônjuge. Você já tem, né? Tá namorando, já tem revelação, assim, já tem direcionamento de Deus, né? Mas se é o tempo, né? Aí você pergunta, poxa, Deus fala, Deus revela. Para mim ele revelou, né? Assim, para gente, ele revelou. Mas amados, tá seguindo com Deus. Deus não retrocedeu nesse namoro. Deus não retrocedeu nesse relacionamento, né? Então, vai sentir que tem uma certa segurança ali, né, no seu cônjuge, né, no seu namorado, sua namorada, tem uma segurança ali. É uma pessoa que revela, né, Deus, né, através de suas atitudes, caráter e todas essas considerações, né, que Velusca mencionou. Amém, entendeu? Amém. Então, pode seguir para o próximo passo, já sabe o que quer, já vivenciou uma experiência boa, já construiu uma comunicação com respeito, com diálogo, né? Sabe lidar um com o outro, sabe? Decidiu noivar. O que é que a gente faz? Organiza, né? Oração, tem que ser, sempre tem que estar oração. Olha, todas essas etapas tem que ter oração, tá bom? Então não esquece desse ponto. Mas decidiu noivar, amados, evita gastar dinheiro, né?
evita tostar dinheiro, evita, mas a gente tem o costume de sempre sair. Não, o foco agora é o casamento, entende? Então, assim, vai se organizando. Eu já conheci muitas pessoas que casaram por não terem se organizado financeiramente. Quando casou, disse: Poxa, se eu soubesse, eu não teria gastado tanto na época do noivado. Né? Então, assim, é muito importante ter essa organização financeira. Né? Conversar sobre isso, conversar sobre gastos. Eu já conheci também casais que gastavam muito, sabe? Muito. Isso na época do namoro, isso na época do noivado, e não se tratou isso. Então, o que foi que aconteceu? Chegou no casamento, crise financeira, dívidas, sabe? Apertos, situações extremamente complicadas. Por quê? Porque não se organizou isso. E como é que se organiza isso? Conversando, sabe? Expondo os gastos um para o outro. Né? E se os dois são assim, pede ajuda, amados. Pede ajuda. Entende? Por quê? Porque quando um não é e o outro é, um ainda tenta conversar para poder reduzir essa velocidade. Mas quando os dois são, entende? Então, assim, como foi mencionado no começo, psicólogo é sempre, sempre, sempre muito bem-vindo. Né? Por quê? Porque vai ajudar no seu emocional, vai ajudar em outras etapas também, como ansiedade, pessoas que têm ciúme possessivo, tomem cuidado com isso, amados. Eu já vi, como eu mencionei no começo, ciúmes destruir casamentos, sabe? Pessoas imaginar coisa que não existia, entende? Ou enfatizar, ser uma coisa tão possessiva de posse mesmo, né? E traz esse contexto. Então, amados, procurem se tratar antes do matrimônio. Entende? Procure se conhecer antes do matrimônio. Aí eu vou trazer um exemplo que houve da pandemia. Né? Quem lembra da pandemia e o que aconteceu nesse período? Né? Pessoas simplesmente se divorciaram de moi, né? De muito mesmo assim. Por quê? Porque as pessoas não se conheciam. Casaram, na época do namoro, cada um ficava em suas casas. Na época do noivado, cada um em suas casas. Quando casaram, tava tipo assim, cada um tinha o seu trabalho, voltava de noite, tava tudo bem, final de semana curtia, saía, tudo em ok. Mas quando chegou a pandemia, que o pessoal teve que ficar em casa, aí acabou-se tudo, pô. Começou a ver quem era a outra pessoa. Por isso que todas essas observações que a gente dá, né, esses conselhos, é para que vocês possam expandir a mente de vocês e entender que todas as etapas precisam ser vividas, né, e desenvolvidas, porque ali é o momento de corrigir. No noivado você vai perceber coisas, organizar coisas, sabe? O financeiro é muito importante, né? Porque simplesmente a pessoa simplesmente mergulha em dívida após dívidas, como já eu vi vários casos desses, né? De pessoas que não tinham organização financeira e simplesmente se prejudicou e muito, né, por conta disso. Mas noivado é isso, amado. Noivado é noivou, começa a organizar as coisas, sabe? Comprei isso aqui, é para casa. Comprei isso aqui, não, casamento, sei o quê, sabe? Eu me lembro que Deus surpreendeu a gente, né? Muito. Deus surpreendeu a gente de uma maneira assim absurda. Porque eu tinha dito para ela, né, a gente entrou em acordo, né, e tudo, desde o princípio, a gente sempre fez as coisas em acordo. Né? Então, assim, essa coisa de fazer assim, eu vou fazer e a pessoa, depois ela vai descobrir. Ou então eu vou fazer depois ele vai saber. Isso não existe. Né? Tudo a gente traz em acordo, tudo a gente conversa. O que vai comprar, o que vai decidir. A única exceção que a gente colocou foi presente, né? Porque presente é uma surpresa, né? Então não tem como você avisar antes, né? Para não estragar a surpresa. Mas, amados, Deus surpreendeu a gente de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Por quê? Porque
a gente tinha conversado e disse, não, amor, se a gente tiver um colchão, não foi? Um colchão, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, a gente casa. Percebe? Um colchão, uma geladeira, uma máquina de lavar, né? E um fogão também, um fogão, né? E aí, graças a Deus, a gente casou e a gente tem a casa toda assim, mobiliada. A gente ganhou cama, ganhou armário de cozinha, né? Ganhou tudo, tudo, tudo que a gente precisava, a gente ganhou. Então, amados, Deus ele surpreende. Por quê? Porque Deus ele torce pelo casamento, sabe? Deus ele foi algo que ele fez. Então, se por isso que eu estou dizendo assim, a gente está batendo nessa tecla, né? Se o casamento tem a aprovação de Deus, amados, vocês não têm assim o que se descabelar, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Por isso que é importante você iniciar com a aprovação de Deus. Porque quando chegar lá na frente, se não tiver a aprovação de Deus, digamos assim, Deus dá misericórdia? Dá, mas é por sua conta. Tá entendendo? A Bíblia diz assim, o que se queixa o homem, né? Então, tipo, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa visão para que quando as coisas forem caminhando, olha, eu já vi testemunho. Uma vez uma irmãzinha, ela recebeu, isso foi testemunha assim, bem, bem engraçado, que quando minha mãe contou esse testemunho para minha esposa, né, na época, né, ela não era nem esposa, ela era só uma amiga, né? E eu chamava amiguinha, não sei o que, amiguinha pra lá, não sei o que. E ela só uma amiga. E a minha mãe contou esse testemunho na época para ela. Eu estava lá na casa da minha mãe e eu fiz uma janta, não foi? Fiz uma janta e chamei ela, o irmão dela e a cunhada também. E aí, nesse meio termo, né, minha mãe estava lá e minha mãe tem muito testemunho, como vocês já sabem. E ela contou esse testemunho de uma irmã que ela estava simplesmente com. Ela ia casar e ela não tinha nada. Sabe que no dia do casamento ela não tinha nem o vestido da noiva ela tinha mais. Nem o vestido da noiva. E Deus disse que ia dar. Diga aí que prova. Que prova. E Deus disse: não, eu vou providenciar tudo. E aí o que foi que aconteceu? É, sabe assim, pouco tempo antes da cerimônia, começou a chegar as pessoas, pô. Chegar pessoas com refrigerante, chegar pessoas com vários pratos de comida, com várias coisas. O vestido chegou também, entendeu? E para resumir a história, Deus deu tudo. O casamento dela não faltou alimento, glória a Deus por isso. Não faltou alimento, ela casou de vestido, tudo organizado e Deus honrou, amados. Deus honrou. Às vezes Deus dá antes, às vezes Deus dá em cima da hora, mas ele se garante muito. Então, com a gente, né, assim, eu estava orando ao Senhor, e eu me lembro bem, né, que quando a gente decidiu noivar, né, a gente começou a orar por isso, né, para Deus mandar recursos, essa coisa toda. E simplesmente eu orando, aí Deus falou comigo, né, eu sonhei, eu vi Jesus, né, e eu estava na casa da minha mãe. E Jesus dizia assim para mim, eu vou. Aí eu dizia assim, Senhor, em relação ao casamento, ele falava várias coisas, mas em relação a isso, ele dizia assim, em relação ao casamento, eu perguntava a ele. Aí ele dizia, eu vou fazer, e o que eu fizer se alegre. Então, amados, Deus honrou a gente. Né? Deus honrou a gente, de fato, ele fez e fez muito bem feito. Então, assim, amados, o noivado é isso, entendeu? É esse processo de você buscar, sabe, ao Senhor, se organizar financeiramente, né, com foco no casamento, né, com foco no casamento, reduzir gastos, seguir em frente ali com
com a pessoa que Deus colocou na sua vida para poder você desenvolver, entende? O noivado, ele é o primeiro grande projeto do casal, né? É o primeiro gigante objetivo em comum que se transformou em projeto e que vai se desenrolar ali. Então, vocês vão trabalhar juntos para que aquilo aconteça. Lógico, com o entendimento de que acima de vocês tem um Deus maravilhoso, todo-poderoso, que ama casamentos e que está junto com vocês. E vai fazer, né? Como o Samuel testemunhou agora e de fato aconteceu com a gente. Então, é hora de botar a mão na massa juntos, sabe? E é muito gostoso, é muito bom viver esse momento, tanto para a organização da festa do casamento, né? Como também para um momento de organizar e pensar na casa, né? E você pensar onde que vocês vão morar e como vai ser mobiliado. Mas uma coisa, claro, e aí você vai de cada casal, das condições financeiras de cada casal. Isso é muito importante, porque Samuel enfatizou bastante a questão financeira e eu me lembro claramente que um dia na minha vida o Senhor me falou uma frase que eu jamais esqueci. Ele me disse: viva conforme as suas condições. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida para que a gente não mergulhe em dívidas. E começar um casamento com dívidas é uma coisa muito ruim, né? Então, não faça, sabe? Respeite realmente as suas condições, vá pedindo ao Senhor, orando, pedindo para Ele conduzir. E Deus faz, Deus levanta as pessoas certas para te abençoar, sabe? E ele vai fazendo você encontrar promoções maravilhosas. Tem a estratégia também. Vai comprar alguma coisa? Junta o dinheiro, espera uma Black Friday, espera certas promoções, sabe? Que podem te abençoar. Compra pela internet, que geralmente tem mais desconto. Enfim, sabe? Vai pesquisando, vai estudando estratégias, vão trabalhando juntos, sabe? Vão se abstendo de algumas coisas se for necessário. É um projeto em comum, sabe? E muitas vezes, por um objetivo, a gente precisa abrir mão de coisas. E isso é bom pra gente, isso é bom para vocês como casal, sabe? Isso é bom pro casal, porque traz aquele entendimento do que é a vida também, sabe? Isso é muito importante. E acho que uma coisa que é muito importante falar, e foi algo que Deus ensinou muito a gente durante o processo, é sobre a festa do casamento, né? A gente sabe que na sociedade que a gente vive, tudo vira negócio, né? Tudo vira lucro, tudo vira, né? Possibilidade de muitos de ganhar e tudo. E a festa de casamento não é diferente, né? Nossa, há um mundo infinito, assim, de possibilidades quando se pensa em casamento, né? A gente vê as coisas mais luxuosas, né? Mas, gente, falando sinceramente, é um momento maravilhoso. Mas ele dura um dia, um único dia. E eu digo a vocês, passa muito rápido. Pensando no casamento da gente, depois da cerimônia, voou assim o tempo. Então, peçam a Deus sabedoria, sabe, para esse investimento. Eu lembro que quando a gente estava planejando a nossa festa, né, a gente orava muito ao Senhor e a gente pedia: Deus, a gente quer que seja um culto para ti. A gente quer te entregar um culto, a gente quer que o Senhor seja glorificado, a gente quer que as pessoas que estejam lá sintam a tua presença. E a gente começou a orar e jejuar por isso. E orar pelos nossos fornecedores, pedir a Deus direção acerca de todos eles. E Deus foi trazendo pessoas maravilhosas assim para o nosso caminho.
pessoas por quem a gente pôde orar, pessoas que a gente pôde acompanhar um certo tempo da vida, sabe? Que estavam vivendo coisas difíceis e a gente trouxe Jesus para a vida dessas pessoas, no caso de falando sobre a palavra, consolando, aconselhando. Então foi um momento que até com os nossos fornecedores, Deus, sabe, Deus trouxe a oportunidade de a gente falar dele, sabe, de a gente edificar essas pessoas. Então foi muito, muito bom ver que quando a gente coloca Deus mesmo, a gente diz, ó, reina aqui, Senhor, tu és o Senhor. E ele faz mesmo, sabe? Ele usa absolutamente tudo na vida da gente para trazer ele para as pessoas, sabe? Para glorificar o nome dele. Então, eu queria muitas coisas, né? Como noiva, na época, eu tinha muitas ideias em mente, né? E muitas coisas eu quis, mas eu sempre estava colocando diante do Senhor. E no dia do casamento, eu olhei assim ao redor e estava tudo tão lindo, gente. Nossa, que saudade daquele dia. Mas eu vi muitas coisas que eu queria e não estavam lá. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a certeza de que tudo que estava ali naquela festa, o Senhor quis que estivesse lá. Isso foi um trabalhar de Deus muito grande para mim, para eu entender que muitas vezes o que a gente quer não está nos planos dele, mas tudo que ele fizer vai ser sempre o melhor. Então, entregue a sua festa ao Senhor também, os desejos do seu coração ao Senhor. Saiba que sim, tem coisas que ele não vai deixar acontecer e outras que ele vai surpreender você e vai fazer acontecer. E você, nossa, eu nem dava para fazer isso e estava lá, sabe? Pessoas vão te abençoar e tudo isso é muito lindo. Deixa o Senhor dirigir. E uma coisa que a gente é muito feliz, sabe? A gente carrega isso com muita alegria, é que as pessoas no casamento e depois do casamento testemunharam muito, chegando para a gente dizendo: nossa, que presença de Deus. Eu não conseguia parar de chorar, sabe? Pessoas que o Espírito Santo, sabe, tomou mesmo durante a cerimônia. Pessoas que disseram: nossa, eu nunca vi um casamento com a presença de Deus como esse. Nossa, que casamento evangelístico, sabe? Então a gente ouviu esses testemunhos que foi muito para além de que festa linda, sabe? Nossa, a decoração estava maravilhosa. E isso foi assim, sabe? Obrigada, Jesus, porque a gente orou e pediu um culto ao Senhor, sabe? Um lugar onde o Senhor fosse glorificado e o Senhor foi, sabe? Então, entregue isso ao Senhor, porque ele faz de uma maneira maravilhosa. Talvez ele não faça tudo o que você quer, mas ele vai fazer tudo o que deve estar lá para que ele seja glorificado. E saiba que, enfim, é o momento ali de você realmente entregar ao Senhor e pedir que ele abençoe, porque a partir dali é um novo momento da sua vida e um momento muito bonito. Uma despedida, né, de uma vida que se finaliza ali, um momento de vida que se finaliza ali, e o começo de um momento muito especial. Na época que a gente estava noivando, eu lembro que orando, eu estava orando sobre a gente e sobre o futuro, sobre família. E Deus nos deu um texto que eu acho muito especial. E eu queria deixar para vocês porque é o próprio, sabe, é assim, uma palavra linda sobre casamento. E num livro que geralmente, né, a gente não utiliza para falar sobre casamento, que é o livro de Malaquias. Está lá em Malaquias 2 e o versículo 15 e diz assim: não foi o Senhor que os fez um só,
em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. E casamento é isso, é Deus unindo os dois, fazendo um só. E ele não junta de forma para nada, sem objetivo. Não, há um propósito. Ele tem objetivo. E, e esse objetivo também inclui estruturar uma família, que dali vai vir uma descendência consagrada. Uma descendência que é criada para Deus, para a glória de Deus. E que vai influenciar uma sociedade, sabe? Que vai contribuir para que o reino de Deus venha. Então, casamento é isso, sabe? É Deus unindo por um propósito maior, é Deus criando uma família para um propósito maior. E colocando homem e mulher lado a lado, para que venha uma descendência consagrada ao Senhor, e algumas versões vão dizer uma descendência abençoada. E esse casamento, esse dia da festa, né, ele traz esse primeiro passo ali, que você entra realmente, né, nessa vida. É muito bonito. Glória a Deus. Amém. Amados, assim, são muitas recordações, né? Muitas memórias boas, positivas, né? Daquilo que Deus fez na nossa vida, na vida de tanta gente. Com certeza, cada um de vocês tem alguma coisa a testemunhar, sabe? Ou de alguma coisa que já ouviu, né? Ou já presenciou, né? Coisas lindas, né? Assim, do que Deus fez, né? Então, amados, assim, a gente queria trazer, né, realmente essa reflexão, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, porque a nossa vida, ela é um testemunho, né? Ela tem que ser um testemunho diariamente daquilo que Deus vem fazendo, né? Então, é tão bom quando você diz sim para Deus, sabe, antes de dizer sim para o outro, né? É tão bom quando você aceita a vontade de Deus, né? Se Deus disser pare, você para. Se Deus disser prossiga, você prossegue. É tão bom tudo isso, amados. E eu fico muito feliz, né, por estar trazendo essa reflexão, né, aqui da gente hoje, né, que vocês possam compartilhar, que vocês possam fazer com que essa mensagem alcance outras vidas, pessoas que estão aperreadas, né, para poder namorar, pessoas que estão ansiosas para poder casar. Foi o que Jesus disse, né? Deixe, não andeis ansioso, né, por coisa alguma, porque Deus, ele é o Pai, né? E ele tem cuidado, né, de cada um de nós. O mais importante, amado, de tudo isso que a gente vem trazendo é que vocês possam obedecer ao Senhor, né? Isso é o mais importante. Porque quando você obedece, você tem a legalidade espiritual, sabe? E essa legalidade, ela vai contra qualquer coisa, qualquer muro, qualquer barreira, qualquer provação, qualquer dificuldade, qualquer coisa que venha surgir, sabe? A legalidade te dá acesso livre ao Pai, né? É diferente de uma pessoa que está em desobediência, né? É diferente de uma pessoa que está sobre a conduta errada. Quando Deus disse assim, vai pela direita e a pessoa foi pela esquerda, né? É diferente de uma pessoa que seguiu seus próprios caminhos. Então, amados, não vale a pena, amados. Não vale a pena. Coloque isso, sabe, sempre na consciência de vocês, sempre na oração de vocês. Às vezes o coração queima, sabe, assim, para dizer, poxa, mas eu quero.
mas eu quero, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa muito, 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 e Deus está dizendo não, 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 não. E a pessoa está insistindo porque quer. E quando a pessoa segue por esse caminho, a pessoa quebra a cara e feio. E arrasta isso, né? Para a sua vida, para a sua família, enfim, para muitas coisas. Aí, me veio à memória agora a história de Davi, né? Que ele conjecturou toda uma estrutura, toda uma ideia, trabalhou em cima, né? Matou Urias, depois chamou Betseba, e aí foi aquele rolo todo, né? E veja a consequência, né? Do seu pecado, né? Que se arrastou, né? Pelas gerações e gerações. Então, amados, não vale a pena, amados. A coisa mais linda que tem é obedecer ao Senhor, né? Obedecer ao Senhor, né? Às vezes pode ter certeza quando o não dele é a forma, é o amor dele por você, sabe? Para ele dizer assim, eu não quero que você se perca, eu não quero que você se destrua. Esse relacionamento vai destruir, sabe, sua intimidade comigo, seu relacionamento comigo. Esse relacionamento vai destruir, sabe, todos os propósitos bonitos que eu tenho na sua vida. Entende, amados? Porque uma condução, uma conduta, um relacionamento errado, você perde tempo. E dependendo da circunstância, né, você afunda. Eu conheço um testemunho do irmão que ele simplesmente ele gostou, né, de uma pessoa da igreja, tudo. E ele foi, né, para pedir oração, né, para uma irmãzinha da igreja, né, para saber se era da vontade de Deus e tudo. E ele, nesse processo de oração, orando junto com ela e tudo, Deus revelou. E Deus disse que ela viu, né, ela sonhou com ele num lugar cheio de fossa, cheio de água suja, né? E ela disse assim, olha, irmão, Deus me revelou que não, que tipo assim, isso não é para você seguir por esse caminho, sabe? E eu sei que ele ficou muito chateado com a irmã, porque ele queria muito essa irmã, entendeu? Ele queria muito essa jovem, né? Eles já estavam namorando e tudo. E ele passou um tempo distante, né? E no final das contas, é, ele se envolveu com ela, né? Ele teve filho com ela, depois ela deixou ele, né? Então, assim, hoje em dia ele vive solteiro, né? Tem os filhos e vive uma luta. Então, amados, não vale a pena, sabe, desobedecer ao Senhor. Quando Deus diz assim, filho, não faz isso, sabe? Não segue por esse caminho, não age dessa forma, entende? Porque Deus sabe aquilo que a gente não consegue ver. É como se a visão de Deus fosse de cima. Se você está numa rua, você só vê a frente e atrás da rua, mas Deus vê o que está em volta. Então ele sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem coisa melhor do que uma coisa boa, do que uma coisa perfeita, que não tem mais nada além do perfeito e agradável. Então, assim, amados, essa é a reflexão que a gente traz para o dia do Love, né? E que vocês possam seguir, né? Compartilhar, comentar aí. Conte um pouco da sua história também. Conte aquilo que Deus fez na sua vida aqui nos comentários, para que a gente possa conhecer um pouquinho dos nossos ouvintes. É isso, gente. Mais um versículo para vocês que eu queria deixar lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, só a parte A, que diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Quando Cristo é o Senhor do nosso coração, muitas vezes as decisões não são nossas, são dele. Ele dá a direção, ele dá o norte. Ele vai dizendo, caminha por aqui, vai por aqui. Esse sim, esse não. Então, deixa Cristo ser o Senhor do teu coração, né? Não tenha pressa. Não,
fica apressado, não. Sabe? Deus tem o melhor para você. Olha, ainda que os nossos pais nesse mundo, que a gente sabe que nos amam, às vezes eles podem até agir com certo egoísmo ou com preocupação excessiva. Às vezes eles podem errar, sabe? Mesmo desejando o melhor para nós, eles podem errar. Mas Deus é o Pai que não falha. Ele não erra. E ele não confunde sentimentos. Tudo que ele faz por nós é em amor e por amor. Então, quando ele te disser, faça assim, sabe? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não tenha medo de soltar algo. Ele sempre vai te dar o melhor. Ele não vai falhar, ele não vai errar. Confia nele, descansa o teu coração. E eu acho que tudo começa e termina muito bem quando tem oração, na verdade. Amém. Então, a gente queria tirar esse tempinho só para orar por vocês, testemunhadores, e abençoá-los em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti as pessoas que estão solteiras agora, e estão desejando, Senhor, tem alguém. Senhor, que o Senhor traga paz ao coração e paciência para esse tempo de espera. Que eles possam viver intensamente essa vida de solteiro que o Senhor tem dado a eles, que também é um presente, é uma dádiva. Que essa vida seja construída em Ti, sob a direção do Teu Espírito, e seja vivida com alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa direcioná-los e que na hora certa, Senhor, o Senhor coloque ao lado deles a pessoa que o Senhor escolheu para compartilhar essa vida cheia de propósitos que o Senhor tem para eles. Deus, para aqueles que estão namorando, dá discernimento, Senhor, que possa ir além do sentimento, que o Senhor possa ajudá-los a ser observadores, a perceber no outro as características, os valores, as direções, que o Senhor possa dar o discernimento em relação a esse relacionamento, Senhor, e que possa permanecer ou que o Senhor possa finalizar, dependendo, Senhor, de cada relacionamento, porque o Senhor sempre quer o melhor para todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, que eles também possam construir um relacionamento de respeito, de amor, de afeto. Em nome de Jesus. Aos noivos, concede sabedoria, Senhor. Que o Senhor seja a provisão, que o Senhor seja a bênção sem medida. Que nada lhes falte, Senhor. Que o casamento seja segundo a Tua vontade, Senhor. Que seja um momento de celebrar e agradecer ao Senhor pelos Teus feitos maravilhosos. E que seja um começo de vida também, uma preparação para esse começo de vida, Senhor. Debaixo da Tua direção, Senhor. Construído também em Ti, direcionado por Ti, Senhor. Aos casados, Senhor, continua abençoando. A gente sabe que o casamento traz muitos desafios, mas que sempre haja amor, que sempre haja bom ânimo, que sempre haja coragem, força, fidelidade, lealdade, confiança. Que sempre haja o Senhor como Rei, como Senhor em tudo. Que isso seja sempre provisão, bênção. Ah, Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo esse podcast. Que para cada um, em nome de Jesus, o Senhor conceda aquilo que eles precisam, Senhor, exatamente conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que sejam relacionamentos felizes, abençoados, famílias edificadas, Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Feliz Dia dos Namorados outra vez. Hum. Não desanimem. Para os que já estão no relacionamento, continuem orando. Construam esse relacionamento em Deus, Amém. nos propósitos do Senhor. E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, amados. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem nessa busca, né, por esse Deus lindo e maravilhoso, que Ele só tem algo bom para nos dar, né? E até o próximo. Eu Eu quero quero testemunhar. testemunhar. Continue buscando a Deus.